Então, para entender o logaritmo, a gente vai tentar definir ele da seguinte forma. Então, eu vou escrever aqui uma expressão e vou explicar para vocês o que ela significa. Então, assim, ó, b elevado a x, isso aqui é igual a A. C, vou inverter, vou fazer um pouquinho diferente. Vou escrever assim, ó. Log de A na base B é igual a x, C e somente C. Então, vou fazer uma flechinha para ambos os membros, porque é um C e somente C. B elevado a x igual a A. O que eu quero dizer com isso? Tá? Que para eu resolver um logaritmo, a gente vai acabar recaindo numa equação exponencial. Então, se eu me deparar com essa primeira expressão que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, para eu resolver ela, eu vou ter que fazer o seguinte. Ó. O b elevado a x tem que me fornecer o valor de a. Eu já vou explicar isso com mais calma. Primeiro, vamos dar nome aos bois, né? O que significa esse bzinho aqui? Ó? Esse bzinho, que está aqui embaixo, é o que nós chamamos de base do logaritmo. Base do logaritmo. E essa base, ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Isso lembra as regras, né, digamos, de uma função exponencial, que a base de uma função exponencial ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Ou seja, não pode ser negativo, não pode ser zero e tem que ser diferente de 1. Então, para o logaritmo vai funcionar da mesma forma. A base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, não existe logaritmo com base negativa, com base igual a zero e com base igual a 1. Tá? Esse azinho aqui, ó, em cima, a gente dá o nome de logaritmando ou antilogaritmo. Logaritmando, certo? E esse cara aqui, que é o logaritmando, ele tem que ser maior do que zero. Tá? Não pode ser igual a zero, não pode ser negativo, tem que ser maior do que zero. E esse x aqui, finalmente, é justamente o nosso logaritmo, o resultado do nosso logaritmo. É o nosso resultado que a gente vai procurar achar. Tá? Beleza, mas na prática, como é que isso funciona? Vamos para alguns exemplos, então. Então, vamos começar aqui com a letra A. Vamos supor que eu queira calcular isso aqui, bem simples. Log, a gente lê assim, ó, log de 8 na base 2. Logaritmo de 8 na base 2. Como é que a gente resolve isso? Bom, a gente não sabe o resultado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse log de 8 na base 2 e vamos igualar a variável x, que é justamente o que eu quero achar. E a gente recorre à definição. Para achar o logaritmo de 8 na base 2, a gente vai fazer que a base elevado ao logaritmo tem que me fornecer o logaritmando, como está aqui. Ó, eu peguei a base, elevei a x e vai me dar a. Então, para resolver o logaritmo, eu sempre vou usar esse processo. Ó. 2 elevado a x tem que me dar 8. Olha só como é que vai ficar. Ó. 2 elevado a x, isso aqui é igual a 8. Muito bem, ó, a gente recaiu numa equação exponencial. Então aqui ó, basta igualarmos as bases. Então 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo, né, que é 8. Bases iguais eu posso igualar os expoentes. Portanto, x é igual a 3. O que a gente acabou de achar? O log de 8 na base 2. Então, daqui a gente tira o seguinte. Ó. Log
de 8 na base 2 é igual a 3. Por que é igual a 3? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Tá? Usando a nossa definição. Bem simples. Vamos lá, vamos para um outro exemplo, letra B. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Log de 81 na base 1/3. Mesma história. O que a gente vai fazer? Nós vamos igualar isso aqui, ó, a um valor de x que eu não conheço. E aí, o que a gente vai fazer? 1/3 elevado a x tem que me fornecer quem? 81. Vamos escrever essa equação aí. 1/3 elevado a x tem que me fornecer o 81. Muito bem, né? Se eu inverter aqui, ó, a fração que está no primeiro membro, o inverso de 1/3 é 3 sobre 1, que é 3. Só que, quando eu inverto a fração, o que acontece com o expoente? Ele vai trocar o sinal. Tá? Então, ele fica 3 elevado a menos x, é a mesma coisa que 1/3 elevado a x. E fatorando 81, eu vou chegar em 3 elevado a quarta. Tá? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. As bases são iguais, eu consigo igualar os expoentes. Então, vou ter o seguinte aqui, ó. Menos x igual a 4. Daqui eu tiro o quê? Que x igual a menos 4. E, portanto, o que a gente chega? Que log de 81 na base 1/3, isso é igual a menos 4. Certo? Vamos para o exemplo C aqui, ó. Vamos dar uma complicadinha aqui, ó. Então, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Log de raiz cúbica de 1 sobre 16 na base 2. Então, primeiro, a gente iguala isso a um x, como a gente estava fazendo. E o que a gente tem que fazer? A base elevado ao logaritmo tem que me fornecer o logaritmando. Vamos escrever essa equação aqui, ó. 2 elevado a x é igual a raiz cúbica de 1 sobre 16. Pessoal, aqui é equação exponencial, tá? Então a gente tem que lembrar das propriedades de potência, senão a gente não resolve. Então, vamos começar aqui fatorando 16. A gente sabe que o 16 é 2 elevado à quarta. Então, olha só como é que vai ficar isso aqui, ó. 2 elevado a x igual raiz cúbica de 2 de meio, né? Ou melhor, 1 sobre 2 elevado à quarta. Aí a gente pode inverter a fração que está ali dentro do radical. Né? Então, se você inverter a fração, o expoente ali que está dentro do radical passa a ser negativo. Então, olha só o que eu vou ter. 2 elevado a x igual raiz cúbica de 2 elevado a menos 4. Agora, lembrando que todo radical pode ser convertido em uma potência com expoente fracionário, que se remete a essa propriedade aqui, ó. Não sei se vocês se recordam, mas se eu tenho raiz enésima de a elevado a m, isso aqui pode ser convertido, né, em a elevado a m sobre n. Então, o expoente que está aqui dentro do radical vai para o numerador e o índice da raiz vai para o denominador. Então, posso usar do mesmo raciocínio. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos
4/3. Muito bem, as bases são iguais. Então, daqui eu tiro que x é igual a menos 4/3. E, portanto, o que a gente acabou de achar? Que o log de raiz cúbica de 1 sobre 16 na base 2, isso aqui é igual a menos 4/3. Certo? Vamos para mais um exemplo. Vamos aqui para a letra D. Log de 1000 na base 0,1. Então, mesmo procedimento. Vamos igualar isso aqui a um x. Base elevado ao logaritmo tem que me fornecer o logaritmando. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 0,1 elevado a x. Isso aqui tem que dar 1000. Então, né, quando tem decimal, em geral a gente transforma em fração. Então, vai ficar assim, ó, 1/10. 0,1 é 1/10 elevado a x. Isso aqui é igual, 1000 na verdade é o quê? 10 elevado ao cubo. Se a gente inverter 1/10, vai ficar 10 elevado a quanto? Menos x. Isso aqui é igual a 10 elevado ao cubo. Então, a gente pode aqui igualar os expoentes. Então, menos x igual a 3. Então, daqui a gente tira que o x é igual a menos 3. E, portanto, o que a gente conclui? Que log de 1000 na base 0,1 é igual a menos 3. Então, a partir disso que a gente viu, a gente pode chegar a algumas conclusões, tá? Então, vamos pensar comigo aqui, ó. Vou colocar aqui número 1. O que acontece se eu pegar aqui, ó, log de 1 na base 200, por exemplo? Você vai dizer assim, professor, tem que igualar aqui um x. Aí você vai fazer aqui, ó, base elevado ao logaritmo, tem que me fornecer o logaritmando. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, 200 elevado a x igual a 1. Aí eu te pergunto assim, ó, 200 elevado a quanto que vai dar 1? A gente sabe que todo número elevado a zero é 1. Então, se a gente for igualar as bases aqui, né, pensar nisso, então 200 elevado a x é igual a 200 elevado a zero. Porque 200 elevado a zero é igual a 1. Então, qual que é o valor de x? X é igual a zero. Certo? Só que se fosse aqui, por exemplo, a base 300, aí você ia pensar, 300 elevado a quanto que dá 1? Zero. Se fosse 0,7, 0,7 elevado a quanto que dá 1? Zero. Então, a propriedade imediata que a gente tem é o seguinte, ó, a gente pode afirmar que se eu tenho log de 1 em qualquer base, né, dentro daquelas restrições que eu coloquei no início, né, que tem que ser maior que 0 e diferente de 1, isso aqui vai sempre ser igual a quanto? Zero. Tá? Por quê? Porque a elevado a zero é 1. Então, isso aqui é uma primeira constatação. Se o logaritmando for igual a 1, o resultado é sempre zero. Outra situação. Vamos supor que eu tenha log de 200 na base 200.
Então, 200 elevado a quanto que dá 200? Vocês vão concordar comigo que é 1. Se ambos aqui fosse 300, o logaritmando e a base, 300 elevado a quanto que dá 300? 1. Isso significa dizer que quando a base é igual ao logaritmando, o resultado é sempre 1. Então, uma segunda consequência que a gente tem aqui, ó. Log, né, de A na base A, ou seja, quando o logaritmando é igual à base, o resultado é sempre 1. Uma terceira situação, se eu tenho isso aqui, ó, log de A elevado a B na base A. Bom, em tese a gente não sabe, né, quanto é que é. Então vamos usar a nossa definição, né? Aí o que eu vou ter aqui, ó? A elevado a x tem que me fornecer o A elevado a B. Vamos ver o que acontece, ó. A elevado a x tem que me fornecer A elevado a B. As bases já são iguais, o que eu vou fazer? Igualar os expoentes, portanto, x é igual a B. Então, estou dizendo que o logaritmando de A elevado a B na base A é igual a B. Isso significa dizer o seguinte, ó. Se eu tenho log de A elevado a B na base A, ou seja, a base do logaritmando é igual à base do logaritmo, ó, o resultado disso vai ser o expoente do logaritmando. Ah, não vou lembrar dessas propriedades. Tudo bem, faz a definição, você vai chegar nessas respostas. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, log de 20 elevado a 10 na base 20. Olha, a base do logaritmando é igual à base do logaritmo. Então, o resultado vai ser esse expoente do logaritmando. Então, é 10. De fato, né? Porque 20 elevado a 10 é igual a 20 elevado a 10. Pessoal, um detalhe então, vocês podem notar, ó, que o valor de x, que é o valor do logaritmo, ele pode assumir qualquer valor real. Então, enquanto o logaritmando ele tem restrição, ele tem que ser positivo, a base tem que ser positivo diferente de 1, o logaritmando, que é o nosso x, ele não tem restrição. Então, ele pode ser qualquer número real. Ok? Então, algumas observações importantes, pessoal. Tá? Primeiro, às vezes ocorre de o logaritmo simplesmente aparecer assim, ó. Log de 1000. E perguntar esse valor. Mas você vai perguntar assim, ah, tá, log de 1000, mas não está aparecendo a base. Quando a base não aparecer, vocês têm que lembrar o seguinte, ó. Quando a base estiver aqui ocultada, não estiver aparecendo, significa dizer que a base, a primeira coisa que a gente pensa, a base é 1. Não é 1 porque a base no logaritmo não pode ser 1. Começa por aí, né? Então, quando a base não aparecer, na verdade a gente vai considerar ela sendo 10. Então, não apareceu a base, a gente vai considerar como sendo base 10. E nesse caso, se a gente pensar, né, 10 elevado a quanto que dá 1000? O resultado disso é 3. Então, só por desencargo de consciência aqui, né? Então, se a gente tem um log de A e não aparecer a base, na verdade, a base que a gente está considerando aqui é a base 10. Ok? Então, bem importante lembrar isso, porque a base 10 a gente usa bastante. Então, muitas vezes vai aparecer log e não vai colocar a base. Então, vocês têm que lembrar que não apareceu a base que a gente vai considerar é a base 10. Outra coisa que aparece é o seguinte aqui, ó. Parece um tal de ln, tá? ln de A. Tá, o que é esse ln? Também é um logaritmo. Só que isso aqui é equivalente a escrever o seguinte, ó. Log de A
na base E. Tá, mas o que é esse E, professor? Esse E aqui é o que nós chamamos de número neperiano. Tá? E esse Ezinho é uma constante como se fosse o π. Esse Ezinho aqui ó, é aproximadamente 2,71. Ele é um número irracional, tá? Mas a gente usa a aproximação dele de 2,71. Então, quando aparecer esse ln de A, porque ln, né? ln logaritmo neperiano, tá? Significa dizer que a base que a gente está considerando é essa basezinha E. Não é uma coisa que vai aparecer tão muito nos exercícios, mas às vezes ele costuma aparecer esse logaritmo neperiano, então é importante que vocês saibam. Então, quando ele usar ln de A, ele pode usar assim, ó, dessa forma também. Mas quando a base for E, em geral ele vai usar o ln. Tá? Vai usar essa expressão ln. ln, então, é um logaritmo cuja base é o Ezinho. Esse Ezinho é uma constante matemática, chama constante de Neper, número neperiano, né? O número de Euler também, e é aproximadamente 2,71. Tá? Então, essas observações aqui são bem importantes, porque às vezes pode aparecer, vocês precisam saber disso. Muito bem, vamos começar então com os exercícios de logaritmo. Na última aula a gente viu a definição de logaritmo, né? Como que a gente opera com o log. Então vamos dedicar essa aula aqui a fazer exercícios para fixar bem esses conceitos. Então, vamos aqui no número 1. Então, na letra A, a gente tem aqui ó, log de 27 na base 3. Certo? Como que a gente faz esse log de 27 na base 3? Então, como eu falei para vocês, ó, a gente vai igualar isso aqui a x, né, que a gente quer descobrir o resultado desse logaritmo. E aí, como que a gente vai proceder? A gente vai fazer a base, que é esse númerozinho aqui pequeno, elevado ao logaritmo, tem que fornecer quem? O logaritmando. Então, é isso que a gente vai escrever aqui, ó. A gente vai fazer assim, ó, 3 elevado a x tem que ser igual a quanto? 27. Então, note que nós recaímos numa equação exponencial, né? Então, aqui basta a gente igualar as bases. Eu vou ter o seguinte, ó, 3 elevado a x, se a gente fatorar o 27, eu vou chegar em 3 elevado ao cubo, bases iguais, eu igualo os expoentes. Então, eu vou ter aqui x igual a 3. O que é esse x igual a 3? Significa dizer que o log de 27 na base 3 é igual a 3. Por quê? Porque 3 elevado a 3 é 27. Bem facinho, bem facinho. Na letra B, vamos aqui na letra B. A mesma coisa. A gente vai igualar aqui, ó, a x. A gente vai fazer base elevado ao logaritmo, tem que fornecer quem? O logaritmando, tá? Vamos escrever 5 elevado a x igual 125. Igualar as bases. Mesma história, se a gente fatorar o 125, a gente vai chegar em 5 elevado ao cubo. Então, também nesse caso, x igual a 3 e, portanto, log de 125 na base 3, aliás, na base 5, é igual a 3. Tranquilinho, né? Letra C. A gente tem log de 10.000. Muito bem, tá vendo que não está aparecendo a base ali? Significa que a nossa base é 10. Tá? Quando não aparece a base, a gente vai considerar a base 10. Então, a gente vai igualar isso aqui também a x
E a mesma história. Base elevado ao logaritmo tem que fornecer quem? O logaritmando. Então vamos escrever aqui, ó, 10 elevado a x tem que dar 10.000. Então, a gente vai ter que igualar as bases. Então, 10 elevado a x. Bom, aqui como é 10.000, a gente pode colocar na base 10. Então, a gente vai colocar 10 elevado à quantidade de zeros que esse número tem. Ele tem 4 zeros, então vai ficar elevado a 4. Então, x igualzinho a 4 significa dizer que log de 10.000 igual a 4. Certo? Letra D. Vamos lá, o mesmo raciocínio. Vamos igualar aqui a x. Base, que é meio elevado ao logaritmo, tem que fornecer o logaritmando. Então vamos escrever isso aí, ó. Meio elevado a x tem que fornecer o 32. Bom, vamos deixar aqui tudo na base 2, né? Então, se a gente inverter o meio, né, tá 1 sobre 2, a gente inverter, o expoente passa a ser negativo. Então, vamos colocar aqui 2 sobre 1, que é 2. Inverti o meio, o expoente passa a ser negativo. E o 32, se eu fatorar, vai ficar 2 elevado à quinta. Então, eu vou ter aqui, ó, menos x igual a 5. Significa, então, que o x vai ser igual a menos 5. E, portanto, log de 32 na base meio é igual a menos 5. Então, letra E, a gente tem log de 0,001 na base 10. Não está aparecendo a base, então significa que é base 10. Vamos igualar aqui, ó, a x. Lembrando que a base aqui é 10, ela não está aparecendo, então vai ficar 10 elevado a x tem que fornecer o 0,001. Então vamos escrever isso aí. 10 elevado a x igual 0,001. Então tudo indica que a gente vai colocar na base 10, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. 10 elevado a x. Isso aqui, se a gente colocar na forma fracionária, vai ficar 1 sobre. Como tem 3 casas decimais depois da vírgula, então a gente vai colocar sobre 1000. Tá? Então eu vou ficar aqui, ó, com 10 elevado a x igual 1 sobre 10 ao cubo. Vou inverter a fração, o expoente passa a ser negativo. Pronto. Então, x aqui igual a menos 3. Portanto, log de 0,001 na base 10 é igual a menos 3. Ok? Vamos lá, letra F. Mesma história. Vou igualar x. Base elevado ao logaritmo vai me fornecer o logaritmando. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 2 elevado a x igual a 0,5. Ah, mas como é que base que eu vou deixar isso, professor? Então, em geral, quando você tem um número decimal, como a gente fez aqui com 0,01, a gente vai transformar em fração. Então, o meio, se a gente transformar o 0,5, né, se a gente transformar em fração, vai dar 1 sobre 2. Ou se você não consegue enxergar isso, né, você vai pegar o 0,5, 5, quantas casas depois da vírgula? 1, então 5 sobre 10. Daí, se você simplificar isso por 5, vai dar meio. Tá?
Vai ficar meio. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 elevado a x. O meio, se a gente inverter, lembre que aqui é 2 elevado a 1. Se você inverter a fração, vai ficar 2 elevado a menos 1. Portanto, x igual a menos 1. Isso significa que log de 0,5 na base 2 é igual a menos 1. Beleza? Então, letra G. Então, letra G, 4 elevado a x tem que dar ali a raiz de 32. 4 elevado a x tem que dar a raiz de 32. Vamos escrever isso. Bom, tudo indica que a gente tem que colocar em qual base, né? Na base 2. São todos números aí que quando a gente fatora, vai aparecer aí a base 2. Ah, mas não dá para fazer a raiz de 32? Não dá porque ela não é exata, né? Então não adianta você fazer isso. Então vamos tentar colocar na base 2. O 4 na base 2, a gente sabe que é 2 ao quadrado. Então isso aqui, tudo elevado a x. Igual raiz de 32. Se a gente fatorar o 32, vai ficar 2 elevado a quinta. Muito bem, aí a gente tem uma propriedade que envolve raiz e potência, né? Que toda a raiz pode ser convertida para um expoente fracionário. Então a ideia aqui era a seguinte, né? Se a gente tinha aqui, ó, raiz enésima de a elevado a m, isso aqui poderia ser convertido da seguinte forma: a elevado a m sobre n. Então, o expoente do radical, ele vinha aqui para o numerador, e o índice vinha para o denominador. Então, uma das propriedades de potência que a gente viu. Então, vai ficar aqui, ó, 2 elevado, potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Isso aqui é igual a 2 elevado a 5 sobre o índice aqui, como é raiz quadrada, então o índice aqui é 2, tá? O índice de raiz. Muito bem, temos as bases iguais aqui. Vamos igualar os expoentes. Então, 2x igual a 5 sobre 2. 2 está dividindo, está multiplicando, passa aqui dividindo o 5 e multiplicando o 2. Então, x vai ser igual a 5 quartos. Portanto, o log de raiz de 32 na base 4, isso aqui é igual a 5 quartos. Beleza? Vamos lá para H. Então, vamos igualar x. 1 quarto elevado a x tem que dar o 16. Vamos escrever. 1 quarto elevado a x tem que dar o 16. Tudo indica que a gente tem que colocar na base 2. Também a gente poderia colocar na base 4 mesmo, né? Porque o 16 aqui você consegue escrever na base 4. Mas vamos colocar na base 2, que, vamos dizer assim, é a menor base prima, que é um número primo que a gente pode escrever. Então vamos colocar assim, ó. 1 quarto é 1 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui elevado a x. O 16, se a gente fatorar, vai ficar 2 elevado a quarta. Dentro do parênteses aqui, se eu inverter a fração, que é 2, né, o inverso de meio é 2, o expoente passa a ser negativo. Então vai ficar 2 elevado a menos 2. Tudo isso aqui elevado a x. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a quarta. Potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. Então, eu vou ter 2 elevado a menos 2x igual a 2 elevado a quarta. Então, vamos igualar as bases. Aliás,
bases já são iguais, né? Vamos igualar os expoentes. Então, menos 2x igual a 4. Passando aqui o menos 2 dividindo, a gente vai chegar que o x é igual a menos 2, né? 4 divididos por menos 2 dá menos 2. Portanto, log de 16 na base 1/4, isso aqui é igual a menos 2. Então, a última aqui, letra I. Então, vamos igualar aqui a x. Mesma história, 2/3 elevado a x tem que dar 8 sobre 27. Então, vamos escrever isso. Então, a gente tem aqui 2/3 elevado a x tem que dar o 8 sobre 27. Muito bem, aí a pergunta é, em qual base que eu vou colocar? Bom, 2 é número primo, 3 é número primo. Talvez seja interessante eu fatorar o 8 e o 27. Então, eu vou escrever assim, ó. 2/3 elevado a x. Bom, se eu fatorar o 8, dá 2 ao cubo. Se eu fatorar o 27, deixa eu escrever isso, ó. 8 fatorando dá 2 ao cubo. 27, se eu fatorar, dá 3 ao cubo. Então, eu posso escrever o 8 sobre 27, ver se vocês concordam comigo. 2/3 elevado ao cubo. Certo? Porque ambos estão elevados ao cubo. Então, eu vou escrever assim, ó. 2/3 elevado ao cubo. Pronto, aqui ó, as bases já são iguais. Então, x igual a 3. Então, a gente vai ter log de 8 sobre 27 na base 2/3. Isso aqui vai ser igual a 3. Então, é importante você notar que resolver logaritmo é muito mais você dominar as equações exponenciais e as propriedades de potência do que realmente a dificuldade em resolver o logaritmo. A gente está resolvendo aqui equação exponencial. O exercício número 2, o que ele é? Ele é um exercício agora que envolve expressões com logaritmo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Ora, por exemplo, na letra A, né? A gente tem ali 2 logaritmos. A gente vai resolver cada um deles e ele está pedindo para somar esses 2 resultados. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos começar aqui ó, com a letra A. Então, na letra A, nós temos aqui ó, log de 1024 na base 2. Vamos resolver isso aqui. E nós temos o log de 625 na base 1/5. Então tá, a gente não sabe, vamos igualar isso aqui a x. Aí é aquela história de sempre, base elevado ao logaritmo tem que me fornecer o logaritmando. Então vamos lá, ó, 2 elevado a x igual 1024. Se a gente fatorar o 1024, a gente vai chegar em 2 elevado a décima. Então, x aqui igual a 10. Achamos o valor do nosso primeiro logaritmo. Aqui é a mesma história. Vou chamar aqui de y, tá? Só para não deixar a mesma letrinha. Então, 1/5 elevado a y tem que me fornecer o 625. Então, vamos lá. 1/5 elevado a y tem que me fornecer o 625. Vamos colocar tudo na base 5. Aqui no primeiro membro, se eu inverter a fração, o expoente troca de sinal. Então, vai ficar 5, que é o inverso de 1/5, elevado a menos y. E o 625, se eu fatorar, vai ficar 5 elevado a quarta. Então, eu vou ter aqui ó, menos y igual a 4 e, portanto, y igual a
menos 4. Muito bem, temos dois valores. O que ele pede para a gente fazer com esses dois valores? Somar. Então, a gente vai pegar o 10 e somar com o menos 4. Então, a gente sabe que isso aqui fica 10 menos 4, que é igual a 6. Então, está aí o resultado da letra A. Letra B, então, jovens. Então, vamos ver se a gente consegue fazer um pouco de cabeça. Ó, vamos pensar o seguinte. Vamos começar por esse primeiro aqui, ó. Log de 16 na base 2. A gente tem que pensar 2 elevado a quanto que vai dar 16, certo? Então, se você fatorar o 16, a gente vai chegar em 2 a quarta. Então, pensa assim, ó, 2 elevado a quanto que dá 16? 4. Tá? Já achamos o log de 16 na base 2. A mesma coisa aqui, ó. 3 elevado a quanto que vai dar 81? Se a gente fatorar 81, vai dar 3 elevado a quarta. Então, 3 elevado a quarta, 81. Então, aqui, mais 4. Puxa, aqui fica um pouco mais difícil, né? 4 elevado a quanto que vai dar 0,25. Então, esse aqui é meio complicado. Então, eu sugiro daí que a gente faça, quando a gente não tem facilidade aqui em achar o resultado. Então, log de 0,25 na base 4. Vamos chamar isso aqui de x. Então, vai ficar 4 elevado a x igual a 0,25. Vamos pegar o 0,25 aqui e transformar em fração, jovens. 0,25 em fração, vocês concordam comigo que é 25 sobre 100? Né? O número que você enxerga aqui sem a vírgula é 25. Duas casas depois da vírgula, então 1 e 2 zeros sobre 100. Se a gente simplificar aqui por 25, vai ficar 1 quarto. Certo? Então, olha só. Vou ficar aqui ó, com 4 elevado a x igual a 1 quarto. Tá? O 4 está elevado a 1. Se a gente inverter a fração, a gente vai ficar com 4 elevado a x, 4 elevado a menos 1. Então, x igual a menos 1. Ó, tranquilo. Então, vai ficar mais aqui, ó, que é o sinalzinho que ele está colocando, mais menos 1. Então, aqui vai ficar 4 mais 4 menos 1, que dá 7. Então, esse aqui é o resultado da letra B. Note que esses dois primeiros logs aqui da letra B, eles são fáceis de fazer. A gente consegue, de forma mental, resolver isso aqui. Agora, se eu observar aqui na letra C, já fica um pouquinho complicado. Olha aqui os logs que a gente tem. Então, aí eu sugiro que a gente faça separado, né? Vamos começar aqui, ó. Log de 2 raiz de 2 na base 2. Então, vamos igualar isso aqui a x. 2 elevado a x tem que me fornecer isso aqui. Então, olha só. 2 elevado a x tem que ser igual a 2 que multiplica. Raiz de 2 a gente pode transformar numa potência com expoente fracionário. Então, o expoente aqui do 2 é 1 e a raiz aqui é quadrada. Vocês concordam comigo que vai ficar 2 elevado a meio. Certo? Então, vamos lá. Ó. 2 elevado a x. Agora, a gente tem bases iguais numa multiplicação. O que a gente vai fazer com os expoentes? Somar. Então, aqui você tem 1 mais meio. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. 2 elevado a x igual... Bom, 1 mais meio... Como é que a gente faz essa continha aqui, né? Você pode fazer o MMC, que é 2. E aí fica 2 divididos por 1 vezes 1 dá 2. 2 divididos por 2 dá 1 vezes 1 dá 1. Então fica 3 meios. Então 1 mais 0,5 dá 1,5, que é 3 divididos por 2. Aqui vai ficar 2 elevado a 3 meios, ou 1,5 se quiser deixar na forma decimal. Então x aqui
é igual a 3 meios. Beleza? Aí a gente tem que resolver esse log aqui, ó. Então vamos lá. Continuando na letra C, tá, pessoal? Tudo aqui é letra C. Então vai ficar aqui, ó, log de 10 na base 0,01. Então vou igualar isso aqui a x. Então 0,01 elevado a x tem que dar 10. Então vamos lá. 0,01 vamos transformar em fração. Isso aqui vai ficar 1 sobre 100. Isso aqui elevado a x igual a 10. Então, 1 sobre 10 ao quadrado, porque 100 é 10 ao quadrado, elevado a x igual a 10. Vou inverter a fração ali dentro do parênteses. Se eu inverter a fração, o expoente passa a ser negativo. Então vai ficar 10 elevado a menos 2, isso aqui elevado a x, igual a 10. Potência de potência, vou multiplicar os expoentes. Opa, temos agora as bases iguais. Então vamos igualar os expoentes. Ó. Menos 2x igual a 1. A gente vai chegar que x aqui é menos meio. Deveria ter colocado y, mas tudo bem, tá, pessoal? Só para achar o valor do logaritmo. Então ele pede para a gente somar esses dois valores. Então a gente vai pegar o 3 meios e somar com o menos meio. Então, na verdade, isso aqui vai ficar 3 meios menos meio. Como é que a gente soma fração, subtrai fração, né, com denominadores iguais? A gente repete o denominador, que é 2, e subtrai os numeradores. 3 menos 1 dá 2, e 2 divididos por 2 dá 1. Então, esse aí é o resultado da letra C. Ó, a letra D, você tem um log de um log. Então, a minha sugestão é que você comece a resolver esse logaritmo resolvendo aqui, ó, o que está dentro desses cochetes aqui, ó. Tá? Esse é fácil a gente fazer, que a gente já fez aqui, né? Log de 81 na base 3, a gente sabe que 81 é 3 elevado à quarta. Então, aqui a gente já sabe o valor desse logaritmo. Então, vamos aqui na letra D, ó. Log de 81 na base 3. Quanto que é log de 81 na base 3? É 4. Certo? Então, esse log aqui vale 4. Por quê? Porque 3 elevado a 4 dá 81. Então, ficou log de 4 na base 2. Aí, 2 elevado a quanto que dá 4? O próprio 2, né? Tá aí o resultado. Ah, mas por que você não colocou x agora? Não fez aquele esquema de base elevado ao logaritmando? Porque esses são simples, ó. Se você pegar aqui o log de 81 na base 3, vou igualar a x. 3 elevado a quanto que vai dar 81? Se a gente fosse fazer a equaçãozinha, ó, 3 elevado a x igual a 81. Tá? Aí a gente vai igualar as bases. Fatorar 81, 3 elevado a quarta. Pronto, x igual a 4, que é o que está aqui, ó. Certo? Então, esses logaritmos a gente consegue resolver com uma maior facilidade. Tá? Vamos lá para a letra E. Ó, log de 64 na base 2. Você tem que pensar, 2 elevado a quanto que dá 64? Se você fatorar o 64, você vai chegar em 2 elevado a sexta. Então, esse primeiro log aqui, ó, o log de 64 na base 2, ele dá 6. Por quê? Porque 2 elevado a sexta dá 64. Agora, se a gente pegar aqui, ó, o log de 27 na base 3.
3 elevado a quanto que dá 27? O próprio 3, né? 3 ao cubo dá 27. Então já temos dois resultados. Agora ele pede para a gente subtrair. Então a gente vai fazer aqui, ó, 6 menos 3, que é igual a 3. Aqui o resultado da E. E por fim a letra F, que você precisa tomar um grande cuidado, porque o erro que os alunos costumam cometer é assim, esse aqui dá para fazer de cabeça. Porque 4 elevado a quanto que dá 8? Daí o aluno coloca 2. Então log de 8 na base 4 é 2. Não, não é. Porque se você escrever isso aqui, ó, tá absolutamente errado, porque 4 elevado a 2 não é 8. 4 elevado a 2 é 16. Então, seria certo esse log se aqui no lugar do 8 fosse 16. Aí log de 16 na base 4 é 2. Mas lembre, você está fazendo uma potência. 4 elevado a 2 não é 8. 4 elevado a 2 é 16. Então a gente vai ter que fazer o cuidado aqui, ó, com todos esses logaritmos, a gente fazer ele resolvendo uma equaçãozinha exponencial. Que não dá, não é tão simples de fazer de cabeça. Então vamos começar aqui, ó. Log de 0,5 na base 2. Então vamos chamar de x aqui e vamos resolver a nossa equaçãozinha exponencial. 2 elevado a x tem que fornecer o 0,5. 0,5 a gente vai transformar em fração, que a gente já fez isso. Então vai ficar meio. O meio, se eu inverter, lembra que aqui é 2 elevado a 1. Então se eu inverter essa fração, vai ficar 2 elevado a menos 1. Portanto, menos 1. Achamos o nosso primeiro logaritmo. Agora vamos lá. Log de raiz de 3 na base 3. Vou chamar de y. Então, 3 elevado a y tem que fornecer a raiz de 3. Bom, a gente sabe que a raiz a gente pode converter para um expoente, uma potência de expoente fracionário. Então vai ficar assim, ó, 3 elevado a y igual 3 elevado, aqui é raiz quadrada, então vai ficar 3 elevado a meio. Então podemos já igualar os expoentes. Y igual a 1 sobre 2. E por fim, log de 8 na base 4. Vou chamar de z. Então, 4 elevado a z igual a 8. Vamos colocar tudo na base 2. Então, vai ficar aqui, ó, 2 elevado ao quadrado elevado a z e o 8 que é 2 ao cubo. Então vai ficar aqui, ó, 2 elevado a 2z, potência de potência multiplica os expoentes, isso é igual a 2 elevado ao cubo. Então temos aqui, ó, 2z igual a 3, portanto, z igual a 3 sobre 2. E aí ele pede para a gente somar todas essas expressões. Então vai ficar aqui, ó, menos, aqui embaixo, ó, menos 1, mais meio, mais 3 meios. Tá? Como a gente precisa de denominadores iguais, o 1, vocês concordam comigo que eu posso escrever como menos 2 sobre 2. Por que você escreveu assim, professor? 2 divididos por 2 dá 1. Mas por que você escreveu assim? Porque eu preciso igualar os denominadores para poder somar essas frações. Que é a mesma coisa de tirar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mas para não perder tempo, eu estou já igualando aqui. Mais meio, mais 3 meios. Vamos lá, repete denominador. Vou fazer aqui, ó. 1 mais 3, 4. 4 com menos 2 dá 2. Então o resultado disso aqui também é 1.